Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa revista eletrônica do Diário Campineiro. Tem gente que nasce para caber no mundo e tem gente que nasce para redesenhar o mundo com coragem, sutileza e um tanto de teimosia bonita. O Léo é desses. Desde pequeno, não se encaixava nas caixinhas que tentavam colocar em volta dele. Tentaram vesti-lo de menina, moldá-lo em expectativas, encolher o que ele sentia, mas ele seguiu sendo ele mesmo. E a vida, como boa roteirista que é, tratou de colocar amores, medos e recomeços no caminho para lembrá-lo de que viver a própria verdade é o ato mais revolucionário que existe. Hoje, Léo celebra 3 anos de transição e uma vida inteira de coragem. Uma história que fala sobre identidade, liberdade, amor e, acima de tudo, sobre o direito de ser inteiro. Então, respira fundo, porque o papo de hoje é daqueles que atravessam, sem filtros, sem roteiro engessado, com espaço para rir, se emocionar e até para todos nós, revermos alguns conceitos. Léo, bem-vindo ao Giramundo. Obrigado. Me fala uma coisa, se você pudesse se apresentar com total liberdade, sem rótulos, sem gênero, sem nada, como você se descreveria hoje? Eu não tenho muito... sempre perguntam para mim, né? Quando eu chego nos lugares, se eu me apresento, se eu falo. Eu me apresento, oi, tudo bem? Léo. E é isso, é o que as pessoas estão vendo. No meu Instagram não tem bandeirinha de nada. Para mim, é um pouco desnecessário, na minha opinião. Então, eu só sou o Léo e basta. E basta, é isso. Entendi. E é exatamente isso mesmo, né? É sobre isso, né? Lá na infância, quando você ainda não sabia dar nome ao que sentia, né? Porque imagino que são sentimentos controversos, né? O que mais te incomodava? Se olhar no espelho ou o olhar dos outros? Eu acho que era mais o olhar dos outros, porque eu me sentia diferente, só que eu não sabia exatamente o que era essa diferença. Então, eu queria usar as roupas do meu irmão. A minha mãe conta que, quando eu tinha 2, 3 anos, ela colocava vestido, lacinho, e eu me mordia, queria tirar, chorava, fazia um escândalo. Então... E aí, obviamente, eu, né, como num corpo de menina, né, num corpo feminino, querendo usar outro tipo de roupa, era mais o olhar das pessoas, né? Porque aí eu fui crescendo. E aí eu não tinha corpo exatamente feminino ou masculino na minha cabeça, né? Com a idade que eu tinha, eu não sabia o que era aquilo. Então, aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu tinha nascido naquele corpo. E aí as coisas foram acontecendo, mas sempre foi mais o olhar do outro do que no começo, né? Aí depois, quando eu cresci, 15, 16, 17, 18, aí o corpo vai mudando, aí as coisas que você começa a olhar no espelho e achando que já não combina mais, que não tem nada a ver, que é aquele corpo, né? Por que você tá naquele corpo? Mas é mais o olhar das pessoas mesmo. Quando foi que você teve esse não é um insight, claro, né? Quando você teve esse entendimento de que você estava num corpo errado? Demorou. Eu tenho 38 anos. Eu passei por muitas coisas, né? Antes eu achava que eu era uma lésbica. Ponto. Era isso. Eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo, né? Sexo. Entre aspas, hoje. E aí foi, acho que... porque as coisas foram vindo, né? Começou a mostrar mais na televisão, começou a ser mais comum. Começou a ser mais comum ver pessoas diferentes ou iguais a mim, né? Então aí eu comecei começou a falar, e aí você começa a entender, nossa, então eu não sou um extraterrestre, né? Eu ainda caibo aqui, tipo, né? Dá certo. Então, foi assim. E aí eu acho que quando foi uns 4, 5 anos atrás que eu comecei a entender que eu podia, né, fazer, porque dá muito medo, né? Mas será que eu não estou sendo levado? Porque as pessoas começaram a falar, tá falando muito na televisão, tá incentivando as pessoas, né? Começou isso, e aí você acaba entrando nessa paranoia na cabeça. E aí foi muita coisa. E a minha mãe, né, conversando com ela, minha mãe falava para mim, filho, você sempre foi diferente.
Só que eu não entendia por que você era diferente, né? A gente também não sabia, minha mãe e meu pai, eles falavam, a gente também não sabia o que era essa diferença. Por que você agia assim? Ah, eu fui um psicólogo, fui... muitas coisas. Assim, a sociedade tenta tratar ou tenta descobrir, né? E conversar de muitas maneiras, Sim. né? E aí foi conversando com a minha mãe e com a minha, na época, esposa, e conversando, e aí eu comecei a entender, e parando para pensar, e terapia, e olhando para mim. E aí eu falei, não, agora é hora, porque como eu tinha cabelo curto já, e já me vestia, né, com as roupas que a gente diz, né, a roupa masculina, então as pessoas já às vezes confundiam, né? Eu chegava num lugar, eu ainda não tinha feito a retificação dos documentos, então quando me chamavam no masculino, eu ficava feliz, né? E aí quando eu não passava despercebido e alguém me chamava no feminino, eu ficava triste. Então eu comecei a perceber que era necessário, que eu precisava fazer essa mudança para mim, né? Que era importante para mim. Não era assim, não que fosse necessário, mas faz parte de toda essa retomada, dessa tomada de decisão que você teve, exato, né? Entendi. E você cresceu numa família evangélica, sim, né? Sim. E como é que foi esse processo de conciliar fé, identidade, assim, especialmente em uma fase em que ambos pareciam se chocar, né? Fé e identidade, principalmente para evangélico, é uma coisa que não dá para pensar, né? Como é que foi isso? Hoje, quem vê, né, as pessoas que olham falam, nossa, seus pais são maravilhosos, não sei o quê. Eles são realmente maravilhosos. Mas não foi fácil. Nunca é, né? Assim, foi como eu falei, a minha mãe me levou em psicólogo, eu participei de cura gay, fui para igreja, fui para esses retiros que ficam 3, 4 dias, né? E a minha mãe, no começo, ela achava que eu estava querendo afrontar ela de alguma forma. Entendi. Então, muitas vezes ela falava para mim, por que você está fazendo isso comigo? Né? O que eu fiz para você? O meu pai me proibia não de sair, mas ele brigava com as pessoas, os tios, enfim, alguns primos que acobertavam ou que me ajudavam, né? E aí ele descobria, então era bem difícil. E dentro da igreja, algumas pessoas falavam para minha mãe que ela não podia aceitar e outras pessoas diziam, aceita seu filho, é seu filho, não abandona seu filho, porque se você largar o seu filho, o mundo vai abraçar seu filho. Né? Então, a minha mãe até para ela foi muito complicado, porque ela acabou se afastando da igreja por minha causa, porque enquanto tá todo mundo me apedrejando, ela falou, peraí, é meu filho, eu não posso simplesmente... Né? Mas, assim, foi um período, assim, de uns 10 anos. Nossa, bastante, né? Porque eu namorava com uma menina, e aí minha mãe descobriu, foi um caos, aí a gente se separou, aí terminou, porque terminou mesmo, não teve nada a ver com a minha mãe, nem com religião, nem nada. E aí eu acabei indo pra igreja, e foi aí que eu passei por cura gay, por esse monte de seminário, essas coisas. E aí acabei conhecendo um rapaz lá na igreja, e acabei, que bom, tá curado, não sei o quê, e aí acabei casando. Com um rapaz? Entendi. E aí eu mudei tudo, deixei o cabelo crescer de novo, comecei a deixar a unha crescer, mas não combinava, porque eu não sabia nem sentar, né? Tipo, eu sentava, todo mundo percebia que tinha alguma coisa diferente. E muitas pessoas falavam pra mim, não é você. Não, é o que eu quero, é o que eu sou, se a sociedade manda. Você foi induzido. Então, isso foi uma coisa que eu fui induzido, não o que eu... Isso é uma violência, né? Então, e assim, só eu sei o que eu passava todos os dias, né? Olhar no espelho, ter que fazer unha toda semana, e na hora de sentar, e senta direito, né? E se comporta e tal. Então, foi... Enfim, essa parte... Eu não lembro com dor, assim, sabe? Entendi, eu não sei o que acontece o que aconteceu na minha cabeça, mas não é uma coisa que eu lembro com dor. É uma coisa que eu tive que viver. Um processo, né? Fez parte do processo. E aí, quando eu me casei, a minha mãe ficou muito feliz. Meus pais, todo mundo comemorou. Nossa, que beleza. Só que aí os anos foram passando. E aí, chegou um tempo que a minha mãe falou, filho, não... O que está acontecendo? Todo dia... Porque eu trabalhava com os meus pais, né, na época. Minha mãe falava, você chega aqui com a cara de choro todo dia. Todo dia você está mal, você perdeu aquele brilho, você é uma pessoa sorridente, você sempre, desde criança, brincalhão, sempre alto astral, e cadê isso? Só que eu não sabia dizer o que era. Até que eu resolvi me separar. E aí, quando eu fui contar pra minha mãe, ela, né, fiquei morrendo de medo, achei que ela ia ficar muito brava. E aí ela falou que não, que estava do meu lado, que era para eu viver o que eu tinha para viver. E eu fiquei com muito medo do meu pai, porque meu pai é nordestino.
E meu pai falou pra mim, falou, fique em paz, filho, porque há 10 anos atrás eu orei e falei pra Deus, ou mudar você ou mudar meu coração. E Deus mudou meu coração, então vai ser feliz. O ônus e o bônus de ser quem você é, né? Eles sempre falaram isso pra mim, é seu. Então, se der bom, todo mundo vai comemorar, mas quem vai sentir mesmo é você. E se der ruim, a gente tá aqui, mas quem vai sentir também é você. Então, que bacana, né? aí foi a virada, né, de chave, assim, que tem mais ou menos uns 10 anos também. E aí foi em seguida, você se separou e já percebeu que você tinha que voltar a ser, né? Eu me separei e aí eu tinha um amor que tinha ficado na adolescência. E aí a gente se reencontrou, começamos a namorar. E aí, por enquanto, eu tava naquela fase de sou uma mulher lésbica e vida que segue. Tá. E aí, conversando com ela e com os meus pais, foi aí que eu comecei a perceber, né, as diferenças. E aí começaram a aparecer as coisas na televisão e as informações. E aí foram vindo e foi onde eu criei. Porque tem que ter coragem. Às vezes eu falo assim, não, gente, é tranquilo. Mas quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu tive que ser muito corajoso para poder tomar algumas decisões. E quando decidi de vez. Porque... eu fiz bariátrica, né? Porque eu tinha 120 quilos. Nossa. Aí eu fiz bariátrica, cortei o cabelo, porque aí tava com o cabelo comprido. E aí as coisas foram mudando, assim, de forma gradativa. E aí eu já comecei a mudar meu tipo de roupa, porque aí eu não usava mais aquilo que servia, eu usava o que eu queria usar, a roupa que eu gostava. E aí eu fui fazer as cirurgias reparadoras, né? Pra tirar excesso de pele. Aí já fiz mastectomia, aí já fiz tudo de uma vez. E aí já fiz aí o meu médico falou pra mim, né, o meu médico maravilhoso, aí ele falou, e a retificação dos seus documentos? Ele falou, eu vou fazer sua cirurgia, mas você precisa, não me pressionando, mas me incentivando. Te assim, dando, te aconselhando. E aí eu já saí também do centro cirúrgico direto pro cartório pra poder fazer, e pra mim o dia que eu recebi minha certidão de nascimento retificada. Foi... Nossa, e é rápido o processo? É bem rápido. Judicial é rápido? É rápido. Você mesmo pede no cartório? Você vai no cartório, eles te dão uma lista de certidões que você precisa tirar. Não é um processo barato. Entendi. Né? Mas tem muitos mutirões hoje em dia que eles fazem. Teve até uma ação uma vez lá em São Paulo, na Paulista, que para as pessoas irem. Mas normalmente, né, quando você vai pagar, porque você tem pressa, não quer esperar o mutirão, que foi o meu caso, e que você tem condições de pagar... Você vai no cartório, eles te dão uma cartilha com as certidões que você precisa, porque eles precisam ter certeza de que tudo que você tinha, porque o seu CPF não muda. Então, eles têm que ter certeza que tudo que tá no outro nome vai passar para o seu nome atual. Então, você tem que tirar a certidão federal, né? Tudo que é certidão, de tudo. Aí você junta... Você retifica tudo que é documento, dá mais ou menos umas 27 certidões. Nossa. Algumas são grátis, outras são pagas. E aí você tira todas as certidões, vai lá no cartório, leva as certidões, eles conferem e tal, aí já faz a retificação, tem um prazo de 10 dias, aí paga um valor para o cartório também, para entrar com esse processo, e aí a certidão sai. E você vive e depois só vai fazendo CNH, RG, aí tem que fazer toda a documentação de novo. Cada um deles tem que retificar. Aí, se você já tem cadastro em algum lugar, você tem que ir lá nesse lugar e refazer, né? Pedir para trocar. Porque o CPF vai... Exato. Mesmo, hoje, né? se alguém puxar o CPF agora, se eu chegar num lugar onde eu nunca tive cadastro, já sai com o meu nome atualizado. Legal. Agora, se eu chegar num lugar onde eu já fui, aí eu só... Mas, para mim, nunca teve problema. Eu chego... quando a pessoa pede, eu já falo assim, então, vai aparecer um outro nome, aí você pode atualizar para mim? Legal. A pessoa nem... Já fica... Nunca tive nenhuma situação do contrário. Tipo, o banco foi muito tranquilo. Plano de saúde, muita coisa muito tranquila. Não tive problema com Você nada. teve alguma situação, assim, que tenham te constrangido por conta disso? Não. Documento e... Na verdade, era mais antes da troca. Porque, às vezes, eu chegava num lugar, aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas quem é fulana? Né? Aí eu, sou eu. Aí era ao contrário, né? Mas depois que eu troquei, não tive problema nenhum. Até quando eu precisei chegar e pedir para a pessoa atualizar, todo mundo, mesmo que podia até pensar alguma coisa, mas nunca demonstraram nada. Durante o processo de transição, o que foi mais difícil para você? O corpo acompanhar a mente ou o mundo acompanhar você? Eu acho que foi o mundo me acompanhar.
porque a minha cabeça e o meu corpo... Já era, né? Já era. Já era. Já era. Já Eu precisei fazer alguns ajustes, né, no Sim. corpo, mas para mim foi super tranquilo. Léo, aquela pergunta indiscreta. Você fez a cirurgia de redesignação? Não. Não? Não fiz. Não tem... Não... O que você acha a respeito disso? Você acha que por exemplo, dá medo, é violento, que não tem necessidade? Você convive bem com isso? Eu convivo bem com isso. Mas eu acho que é uma cirurgia um pouco complicada, assim, né? É uma cirurgia pesada, assim. Eu acho que, né, pelo que eu já li também, porque eu nunca fui muito a fundo. Mas eu também acho que não é isso que me define, né? Como eu já escutei de algumas pessoas, para o lado bom, assim, né? Quando eu converso, tem muitas mulheres e amigos meus, enfim, a gente conversa e falam para mim, Léo, mas que diferença vai fazer? Né? Porque você ser homem, você ser ou não ser alguma coisa, é na sua atitude, no que você faz, no que você pensa, como você age. Tem tanto homem cis aí, nascido homem, né? Nasceu perfeitinho, entre aspas, mas age como se fosse, né? Então, eu não pretendo fazer, não é uma coisa que mexe comigo, mas respeito também, acho que, né, quem quer fazer. Se tá tudo bem, bem, né? Você tá namorando atualmente? Tá casado? Namorando, tô namorando. Tá. Mas então, e aí como que você fala para a pessoa, geralmente, tipo, ela não te conhecia antes, né? Aí te conhece lá, né, gosta do Léo e daí chega na hora, como é que faz? Então, eu fiquei 10 anos casado, né? E aí, quando eu me separei, foi uma das coisas que eu pensei. Eu falei, nossa, eu fiz a transição no meio do meu casamento. Entendi. Então, tava tudo bem, tava tudo ótimo. Aí eu falei, e agora? Porque eu posso chegar na balada, numa festa, em algum lugar, a menina vai gostar, que bonito, mas quando eu contar, ela pode correr. Então, eu fiz o que todo mundo faz. Fui para aplicativos que, nossa, eu não tive muita paciência. Eu acho que eu fiquei 24 horas no aplicativo. Entendi. Mas eu conversei até com um amigo meu, que também é trans, né? E falei para ele, não tem um aplicativo pra gente, assim, um específico, né? Aí ele falou, não. Ele falou, pra gente é o amigo do amigo, o vizinho do amigo, o primo do vizinho, porque são pessoas... porque são pessoas que conhecem. Entendi. Aí eu falei, aí vai ser difícil, né? Só que, pra minha surpresa, hoje eu namoro com a prima da minha cunhada, que é a esposa do meu irmão. Eu conheço, a gente se conhece tem 15 anos. Entendi. E eu conheci quando ela era casada. Ela era casada e ela estava grávida. Foi no casamento do meu irmão. A gente se conheceu, oi, tudo bem? E a gente se via, tipo, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, que era quando era aniversário da minha cunhada e dos meus sobrinhos, porque era da família da minha cunhada. Entendi. Então a gente se encontrava. E a última vez que a gente se encontrou, que a gente se viu, assim e tal, tem 1 ano mais ou menos. E ela comentou comigo, ela falou, eu te achei diferente, achei que você estava bem bonito, mas assim, a minha mudança, ela chega a ser semanal. Tem gente que me viu há 1 mês atrás, quando vê hoje, já fala, nossa, Léo, você tá diferente, mudou alguma coisa, porque muda, né, com os hormônios que eu tomo. E aí, quando eu me separei, eu tava lá todo triste, né, e tal, e aí a gente acabou se encontrando, por conta da minha cunhada também, porque eu fui no restaurante da minha cunhada e ela tava lá, porque eu também não a via há muito tempo. E aí, conversando com ela, eu acabei fazendo esse comentário. Eu falei, mas pra mim vai ser muito difícil agora, né? Como é que eu vou achar outra pessoa e tal? Porque a hora que eu falar, como é que vai ser? Aí ela falou assim, a pessoa... como é que ela falou? Ela falou assim, a mulher pode se apaixonar de vez. Aí eu, já guardei a informação pra mim, né? Entendi. E aí as coisas acabaram acontecendo. E ela sempre teve relacionamentos com homens cis, né? E aí eu falei, nossa, como é que será que vai ser? A gente conversou bastante e ela é uma mulher muito madura, assim. Tanto que a minha mãe e a minha cunhada falaram pra ela, né? Falaram assim, mas você tá preparada pra assumir que você é gay? Aí ela falou, mas eu não sou gay. Eu sou uma mulher hétero, eu gosto de homem e o Léo é homem. Olha lá pro Léo, o que você tá vendo? Aí minha mãe, não, é que, né? Ela falou, não, as atitudes do Léo, a forma como ele me trata, o jeito que ele vive, ele é um homem. Aí, como a gente entra no assunto da cirurgia, o que tem da cintura para baixo não faz a menor diferença para mim, né? Porque ela ainda falou para mim, ela falou, e se você sofresse um acidente, ou se acontecesse alguma coisa com você e você não pudesse tomasse algum tipo de remédio e não funciona, e aí eu te largo, você não serve mais, né? Então, assim, essas coisas me fizeram me apaixonar por ela também. Foi acontecendo assim, e eu falei, nossa, Então, e é legal um relacionamento assim mais maduro, né, com mais experiência, sim, com mais, sim, sabe, né? Sabe um pouco mais, né, da vida. Eu tenho 38, vou fazer 39 agora no final do ano, ela tem 42.
Mas assim, ela me surpreende o tempo todo com esses comentários. Às vezes eu venho cheio de medo, né? Desde o começo. Com muito medo. Mas você tem certeza? Você não tá empolgada com o começo, com não sei o quê. E se alguém falar que, mas o Léo não... Ela nem começa a conversa. Né? Então, foi uma... Assim, e realmente, eu falei, meu amigo tava certo. Realmente, é o amigo é o amigo do primo. E graças a Deus, foi uma pessoa que teve muita maturidade, até mais do que eu, para encarar o que... E eu falo para ela, você tem certeza? Porque assim, o que eu tinha para passar, eu já passei. O que eu tinha para escutar, eu já escutei. Piadinhas, comentários, você vai escutar também. Ela, para mim, ela falou, eu tenho 42 anos, eu pago minhas contas, eu tenho minha profissão, eu me banco, ninguém paga minhas contas e ninguém tem nada a ver com isso. Falei, então, vida que segue. Vida que segue, bacana, né? E, assim, o amor aparece muitas vezes, né? Várias vezes na sua história, né? Ao longo da sua história, e sempre como uma força, né? O que o amor te ensinou sobre coragem? Olha, a minha mãe fala que desde criança eu sempre fui muito amor, né? Eu sou coração total. E aí, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas todas as vezes que eu me vi no fundo do poço ou muito mal com alguma situação, eu não estava procurando, e nenhuma das vezes, como dessa vez mesmo, eu tinha acabado de me separar, não estava nem pensando em me relacionar. E aí acabou acontecendo e é onde eu tava me sentindo, tipo, muito mal. Tava me sentindo a pessoa mais horrenda do mundo, que nunca mais ia dar certo, nada na minha vida. E aí aparece a Ingrid para mudar tudo. Quando eu tinha me separado do meu marido na época, também, nossa, e agora? Como é que eu vou me refazer? Né? Aí aparece a minha ex-esposa para me dizer que eu sou alguma coisa. E essas pessoas vieram para me mostrar muitas coisas, né? Eu não levo nada... Não me arrependo de nada, né? O rapaz com quem eu me casei, ele sempre foi muito meu amigo. Hoje a gente não tem mais contato nenhum, mas ele era um bom amigo, né? E a minha ex-mulher é a mesma coisa. A gente sempre foi muito parceiro e acho que quando a gente separou foi uma das coisas que eu mais senti falta foi da parceria, da amizade, porque me deu força. E eu falo, se o Léo existe, foi porque existiu ela. Para dizer para mim, vai, faz mesmo, eu tô com você, não importa o que aconteça. Né? Então, eu não sei exatamente qual a relação, mas que realmente sempre, agora parando para pensar, né, do jeito que você falou, realmente sempre veio no momento que eu estava no chão, assim, e não estava procurando. Nunca fui também de ficar procurando, porque eu sempre achei que eu era o patinho feio, eu sempre tive uma questão, assim, com a autoestima, tipo, não vai querer, não vão gostar, né? Então, eu não procurava, sempre aparecia. Né? E assim, é sempre aquela mão que te pega, né? Exatamente. Que te carrega, nos momentos onde eu estava lá embaixo, aconteceu. Bacana. E assim, muita gente imagina a transição como um fim, né? E não como um começo. Qual foi o seu verdadeiro recomeço? Foi quando eu fiz as minhas cirurgias, quando eu fiz a minha retificação, fiz a retificação do documento e comecei a seguir, porque... eu estava comentando com uma amiga esses dias. Parece que é outra vida. Eu não lembro de muita coisa do que ficou para trás. Parece que eu não vivi aquilo. Olha, tanto que eu falo que é minha irmã gêmea. Quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, porque quando a minha irmã gêmea casou, né? Eu sempre... Ou quando tem alguma foto, alguma coisa, eu falei, minha mãe outro dia, mãe, tira essa foto da minha irmã gêmea daí, porque né, não dá, mas as pessoas chegam. Então, para mim, lógico que eu vivi lá atrás, foi, né, a minha vida, é a minha história, não vou dizer que eu não vivi, né? Mas aprendi muita coisa, né? E hoje eu sou a pessoa que eu sou porque eu passei por tudo aquilo e, como eu falei, não lembro de nada com dor, não lembro de... Se alguma coisa me traumatizou, eu não lembro. Virou uma chavinha e eu só segui. E é isso, então, para mim, foi o recomeço mesmo. Para mim, dos 3 anos, né, que ficaram lá atrás para agora, né? Para agora. E, assim, é importante ter esse apoio da família também, né, Léo? Sim. E você teve, assim, um suporte também legal, né? Sim. Porque quando você luta contra tudo, é muito complicado, né? E sozinho, né? Quando você não vê, não tem ninguém para te dar a mão. Graças a Deus, na minha família, eu tive os meus pais, que foram sempre minha base forte, mesmo... discordando de qualquer decisão que eu tivesse tomado, eles estavam sempre comigo, vai, né, assim, vai, se der ruim, volta que a gente tá aqui, né, e meu pai também, meu pai tem 75 anos, né, então, pra mim, eu falei, não vai entrar na cabeça dele, e o meu pai, hoje, ele senta perto de alguém, aí alguém fala, é porque não sei o quê, porque é uma escolha, aí meu pai, pera lá,
quem que ia escolher o mais difícil? Eu, pai, segura, não precisa falar. E o meu pai parece que vai dar uma palestra, né, sobre o assunto. Lá defendendo. A minha mãe também, né? E antes eles eram muito preconceituosos, mas aí comigo. Porque a minha mãe tinha muito amigo gay. Minha mãe é artista plástica, então o professor dela de porcelana é gay, eu não sei se ele tá vivo hoje, enfim, mas ele é gay e tal, e a minha mãe amava. Então era assim, eu amo o gay da rua, mas o gay da minha casa, não, né? Então, eu tive muito, primeiro, meus irmãos, que eu tenho 3 irmãos, né? Eu ia te perguntar isso, como que é a formação familiar? Eu tenho uma irmã mais velha, ela tem 50 e poucos anos, que agora acho que 52, 53. Eu tenho um irmão mais novo, que tem 30, e tenho um irmão mais velho de 41, que vai fazer 42 agora. E como foi, como foi o seu crescimento junto com eles? Eles percebiam também? O meu irmão mais novo, ele foi o que ensinou todo mundo. Porque eu acho que, como ele é mais novo, a geração, né? E ele é biólogo, então ele começava a fazer comparações como com o mundo animal, sabe? Aí ele falava pra minha mãe, mãe, mas olha, no mundo animal também acontece isso, porque o macaco, porque o cachorro, porque não sei o quê, né? E aí ele fazia até umas perguntas pra minha mãe. Ele falava, mãe, quando foi que falaram pra você que você era hétero, ou que você era mulher, ou que você ia gostar de A ou B? A minha mãe, não, eu só nasci. Eu nasci e vivi, olhei um dia um rapaz e me interessei. Ele falou, então, o Léo é assim também. Né? Você gosta do seu corpo? Você não se acha linda quando você olha no espelho? Ah, me acho. Então, o Léo não. O Léo queria ter outro corpo. Então, ele começou a me ajudar. E ele saía comigo quando ele era mais novo. Eu falava pra minha mãe, vou levar o Samuel no shopping. Aí eu ia sair com alguma menina, aí ele saía, ficava piano, não contava nada pra ninguém. Né? Me ajudou muito. O meu irmão mais velho, pra ele foi um pouquinho mais difícil, porque a gente acabou meio que casando na mesma época. Então, ele saiu de casa primeiro. A gente acabou perdendo um pouco do contato que a gente tinha no dia a dia. Mas também depois que ele descobriu, quando eu contei, né, também foi super tranquilo, do processo todo, desde antes, quando eu comecei a namorar, até a transição. E a minha irmã mais velha foi um pouquinho mais complicado, porque ela era da igreja também. Os meus outros 2 irmãos, não. Mas ela era da igreja, pastora e tal, então para ela foi bem complicado. Mas também, com o tempo, eu acho que, sei lá, o amor venceu, sabe? Porque ela começou a me ver feliz, porque minha mãe falava, você queria o Léo como? Porque ele não era feliz do jeito que ele era. Tava sempre triste, todo mundo comentava, né? Então, a minha relação com a minha irmã melhorou muito de alguns 3, 4 anos pra cá. Foi conturbado, mas, graças a Deus, deu certo agora. Assim, é aquela coisa que você falou do seu pai, né? Como é que é? Ele falou para Deus mudar, né? o coração dele, né? Ou me mudar. Com certeza, Deus tocou o coração dela também, né? Sim. Porque... E, assim, é engraçado que é muito mais... Existe isso mesmo, né? É mais fácil a gente aceitar... gostar, ser amigo, enfim, de um gay na rua do que dentro de casa, né? Dentro da sua família. É difícil, e as pessoas falam muito isso. Não, tudo bem você ser gay, mas não aqui dentro de casa. Sabe? É sempre. Todos os meus amigos, conhecidos, né? Não, eu adoro você, Léo. Você pode vir na minha casa, você pode trazer sua namorada, sua esposa, quem você quiser trazer. Mas pega leve, né? Não precisa ficar andando de mão dada também. Aí eu... Né? Tipo, tá bom, mas assim, a gente escuta. Sim. Eu já tive a fase de querer discutir, de querer brigar, agora eu simplesmente não vou, né? Eu prefiro não estar naquele lugar, mas também não fico brigando, não. Não adianta, né? Não vai adiantar. Eu acho que cada um pensa e acredita no que quiser, né? Então, tenho pessoas que eu sei que me respeitam e me amam muito, mas que o que a pessoa acredita não é isso. Na convicção da pessoa, eu tô completamente errado. Só que a pessoa não se afastou de mim, continua me recebendo, continua me amando, continua conversando comigo. E é isso que importa, porque a minha irmã, quando a gente falava alguma coisa, eu falava para ela, eu também não acredito na sua convicção, eu também acho que você tá fazendo uma besteira. Mas é tudo certo, eu respeito a sua decisão, você respeita e tá tudo bem. Pois é. É bem isso, se todo mundo conseguisse respeitar a opinião e as convicções do outro, eu acho que ficaria mais fácil. A gente só não conversa sobre esse assunto. Não fala para mim sobre as coisas que você está fazendo. E eu também não falo daqui, você só vê, você vive, eu vivo e tá tudo certo. E quando você está assim, numa roda de amigos, né, todo mundo conversando, tal, tem os que sabem da sua experiência e tem os que não sabem também. E também está tudo certo, mas se surge alguma conversa em relação a isso, é constrangedor ainda para você ou não? Não. Na verdade, os amigos... a maioria dos meus amigos... A maioria, 90% dos meus amigos já sabem porque são amigos de antes. As pessoas que me conhecem agora, como eu falei, oi, eu sou o Léo. Se surgir esse assunto,
Esse final de semana mesmo aconteceu. Quando a pessoa que estava comigo foi falar, aí ela fez assim, porque você fala com ela, porque é uma pessoa que me vê muito pouco. E eu sei exatamente o lugar, quem quer me ofender e quem simplesmente errou porque errou e tá tudo bem também. Eu não fico brigando, que a pessoa logo se corrige e se eu falar alguma coisa ainda vai constranger. Aí o rapaz estava junto, ele falou, com ela quem? Fez assim. Aí a pessoa, desculpa, no caminho a gente te explica, porque a gente estava indo fazer um trabalho. E aí, quando entrou no carro, a gente acabou contando, né? Eu mesmo contei. Ela falou assim, desculpa, você quer contar? Não... Aí eu, não tem problema nenhum. Conto, falo. E nunca também recebi nenhum olhar diferente. Geralmente, nossa, parabéns. Aí eu mostro alguma foto. Nossa, que bom que você fez isso. Tal. Ficou bem melhor agora. Alguns comentários assim. Mas não tenho problema. Eu percebo que os meus amigos evitam. Porque sabe que eu falo, não quero ficar, não queria ter que ficar explicando. E a pessoa parece que quando sabe, aí dá um bug. A pessoa olha pra mim e me chama de Léo, ele. Quando a pessoa descobre, começa a errar. Porque eu não sei se é o cérebro da pessoa que vira uma chave, tanto que o meu nome, meu nome morto, que a gente chama... A sua irmã gêmea? A minha irmã gêmea, eu não falo. Antes eu falava, eu me chamava tal. E aí eu percebia que também dava esse bug. Então agora eu não falo. Às vezes tem gente que fala assim, mas qual que era o nome? Eu falo, vai me desculpar, mas eu não vou falar. Mas é só por isso, não é porque eu, né... E eu vi uma entrevista uma vez da Marcela McGowan, que é uma moça que participou do Big Brother, e ela tem um irmão que é trans. E ela estava fazendo essa entrevista com a mãe. E aí ela estava falando do irmão. E aí a mãe dela quase falou o nome antigo do irmão. E aí ela falou, mãe, não fala. Aí eu não tinha... Até então eu falava sempre. Entendi. E aí depois ela falou, gente, a gente não vai falar porque primeiro que ela tem uma visibilidade muito grande na internet e sempre tem aquele que vai lá e iam começar a chamar o irmão dela pelo outro nome, né? Pelo antigo nome. Porque então, sempre tem espírito de porco, exatamente. Tem tudo que é canto, né? E aí eu comecei a entender que é importante, que realmente não precisa saber. Pra que vai saber? Meu nome é Léo e acabou. Faz, né? Porque a pessoa te conhece hoje, você é o Léo. Exato. Ponto, né? Então, eu acabo não falando. Mas é só por isso, por essa questão, nenhum problema. E lido muito bem quando, se alguém descobrir, tá tudo certo. Né? Explico, é isso e boa. Ou não também, né, Léo? Acho que vai chegar a hora que também... Não, tem gente que não acredita. Tipo, tem gente que fala assim, meu Deus, não acredito. Esse Léo nasce... Não é possível. Não é possível. Com essa cara, não. Isso não... Né? Tem gente que ainda... espanta. E eu ainda estou na metade da minha transição. Acho que num terço da transição, sei lá. Ainda tem muita coisa para acontecer. E essa voz? Porque é grossa, né? A minha voz, ela sempre foi. Já era um pouco mais assim, já tinha uma entonação ela tinha uma entonação mais forte, mas ela ainda era uma voz de adolescente, assim. Uma voz dos seus 13, 14 anos. Mas já era. Mas com a hormônio, ela vai engrossando mais. É só hormônio. Porque a gente entrevistou aqui no nosso podcast, há algum tempinho atrás, um médico esqueci, Arthur Nogueira, acho. É aqui da região Mojimirim, que ele faz a glotoplastia. Você já ouviu falar? Não. Ele faz principalmente em pessoas que fazem a transição. E a mulher dele é fono e também ajuda a colocar, porque ela falou que é muito simples colocar, sabe? A entonação, modificar a entonação masculina, né? Modificar a feminina para masculina e tal. E ele faz essa cirurgia nas cordas vocais que deixam a voz mais grave também. Entendi. Interessante. E ele tem feito muito. Mas eu acho que não é necessário também, né? Não. Eu às vezes escuto áudios meus ou vejo vídeos assim, de 3, 4 anos atrás, eu dou risada. E no começo, nos primeiros 6 meses, quando eu comecei a fazer a aplicação, minha voz parecia de um adolescente, mas eu estava falando, ela desafinava. Eu estava conversando com alguém, eu ia falar, eu sentia que minha voz dava uma falhada. Eita, o que aconteceu? Mas agora tá tranquilo, mas é só hormônio mesmo. A única coisa que eu aplico é testosterona mesmo, não aplico mais nada. Achei também um médico maravilhoso. Legal, que cuida que é muito de todo esse importante processo. Também, né? Você ter no médico também, né? Sim, porque esse médico ele é especialista, né? Ele é um ginecologista, especialista em saúde LGBT. Então, eu estava conversando com uma amiga que é médica, ela tinha acabado de se formar, e eu comentei com ela, eu falei, nossa, tem muitos anos que eu não vou no médico. Ela, Léo, pelo amor de Deus, você precisa se cuidar e tal. Eu falei, mas é que pra mim é muito constrangedor, eu não quero, nananã. Entendi. Aí ela falou, mas você precisa. E guardou a informação também. E aí ela foi pesquisar, lembrou de um professor que ela teve na faculdade, que é o médico, né, que é o doutor que cuida de mim, e eu sempre me senti muito acolhido, ele é muito maravilhoso.
e fez o tratamento de acordo com até com as condições financeiras, sabe? Ele falou, ó, tem esse tipo de hormônio, tem esse, você pode aplicar assim, assado. Então, ele cuida da minha saúde no geral, assim, e estou muito bem legal, assistido. Né? Porque eu vejo, eu noto, né, que tem mulheres que tomam hormônio por causa de academia, não sei o que, fica todo mundo com a voz grossa. Sim, mas não é grossa, grossa o suficiente, né? A tua sim. é grossa mesmo. Mas né? é por causa da quantidade. A quantidade, né? Tem essas mulheres que aplicam, né, que fazem uso de testosterona, às vezes uma dose baixa, mínima, né, só para dar um pique na academia, para ajudar a dar uma secada, ou às vezes até creminho, passa só um creme no antebraço. Só para dar um up, né, na a minha é aplicada mesmo, né, intramuscular, então... E o que você sentiu assim muita diferença quando você começou assim em termos fisiológicos mesmo? Muda bastante. Qual foi a mudança assim mais que você olhou e falou, opa? Muda, assim, uma das coisas que muda bastante é o humor. A gente vira fica meio estúpido, meio grosso, quando você vê já deu uma resposta atravessada. Tem que ficar o tempo todo se policiando. Assim, do ser masculino, exatamente. Então, legal. E aí você muda de humor muito rápido. Você estava muito feliz, tá rindo, daqui a pouco alguém faz alguma coisa que você já estressa, você já fecha a cara. No meu corpo, a testosterona ela começa a dar um pouquinho de acne, então eu percebia nas costas. E aí, pelo que começa o cabelo cai, na cabeça cai e do pescoço para baixo começa a nascer muito mais pelo, assim. E diferente, eu não tinha muito pelo no braço, de repente começou a aparecer, no peito começa a aparecer. Até onde eu tenho cicatriz, que normalmente não cresce pelo na cicatriz, o meu cresceu, né? Que mais? Barba, bigode. Isso. Então, o meu bigode eu conquistei tem uns 4 meses, tá? Ele tá assim ainda nesse código de barras, mas eu tô firme e forte com ele. De barras. E começou a encher agora, né? Eu fiz hoje porque eu ia vir aqui, mas começa a encher, vai ficando... Né? A barba é uma das... E tem gente que começa a passar produtos para crescer. Eu não passei nada. Eu tô natural, né? Da forma como dá. Naturalmente com testosterona. Mas não tô fazendo mais nada. E essas coisas que vão mudando. E esse cabelo que cai, ele volta a ficar volta a ficar mais encorpado? Eu não sei. Coisa, não? Eu tenho alguns amigos, né, trans e conheço alguns outros internet e tal, que eu vejo que tem um cabelão, topete e tal. Já o Tami mesmo, né, o filho da Gretchen, ele fez implante. Eu não sei se foi por conta da idade, que aí já não cresce. Não sei. Não sei nem quantos anos ele tem, tô nem falando que ele é velho, mas não sei, porque eu também já tô quase 40, então também não sei o que vai acontecer. Mas eu não sei, eu sei que cai. E aí tem gente que fica lá tomando vitamina e tal pra crescer. Mas eu conheço pessoas que são muito cabeludos, né? Homens trans que são muito cabeludos e outros que, tipo, ficou aqui... Mas todo mundo fala que a primeira coisa que muda é o cabelo. Começa a cair mesmo, já começa a aparecer as entradas, assim. Mas, assim, não cai ao tanto de ficar careca, por exemplo. Careca de homem, assim, de ter, né, aquela carequinha e então, tal, não assim, não sei. Porque os que eu conheço são mais jovens, assim, né? São cabeludos. Mas eu acho que não tem a ver com a idade, né? Eu digo assim, a idade de voltar a crescer, sabe? Eu não sei se a gente chega numa certa idade de o cabelo já não cresce mais, não sei. Aí é uma coisa que eu não fiquei perguntando muito, porque tem coisa que eu prefiro não saber. Vamos viver o processo, porque se alguém fala pra mim que vai ser ruim lá no fim, eu não vou querer fazer. Então eu vou só vivendo. Mas eu percebi, essas entradas assim eu não tinha, né? E aí começaram a aparecer. Mas aí também já achei um outro médico muito maravilhoso que faz umas aplicações assim pra começar a dar uma preenchida de novo, porque eu não queria fazer implante. Né? Falei, se tiver que cair também, cai. Mas aí faz umas aplicações de umas vitaminas, uns tônicos pra dar uma segurada e vamos ver o que acontece. Mas cai. E vem cá, me fala, você passou, né? Você está tomando a testosterona, fez a mastectomia e tal, retificou seus documentos. E quando você já passou por esse momento ou ainda não chegou esse momento de você se olhar no espelho e falar, é isso que eu quero? Ah, sim, já. Todo dia. Todo dia, quando eu vou me trocar, me arrumar, fazer a barba, né? Hoje, vou lá fazer a barba porque eu tenho que sair e tal. Aí é todo dia, quando eu vou na barbearia e o pessoal lá da barbearia também me atende desde antes. Entendi. Né? A mesma barbearia que eu vou, que é no meu bairro, e aí agora começou a aparecer, aí eles fazem toda aquela frescura de toalhinha quente, sabe? Então, porque pra eu ter a experiência e tal.
Então, é todos os dias. Na verdade, desde o dia que eu saí do centro cirúrgico, todo remendado, parecia que eu tinha tomado uma surra, todo roxo. A hora que... Aí você fica 2 dias, né, sem poder tomar banho, tem que ficar com a cinta lá. E aí, quando tirou, eu olhei e comecei a chorar. Aí todo mundo achou que eu tinha desistido, que eu tinha me arrependido. Tava se arrependendo. Mas era emoção pura, assim, né? E de olhar no espelho e falar, tá bom, tá tudo roxo, tá tudo remendado, tá tudo inchado, nem é assim que vai ficar. Mas eu tô gostando do que eu tô vendo, né? Ai, que bom. Então, e a primeira experiência que eu tive foi quando eu fui pra praia a primeira vez, que eu tava de sunga e aí eu fiquei com medo de ficar na frente das pessoas. Então, tava no Guarujá, a gente tava numa lancha e eu fui mergulhar. Pra mim, foi a sensação, assim, de sentir a água batendo no peito, o vento, sabe? Aí são conquistas diárias, assim. Cada dia é uma coisa que muda. Entendo. E, assim, você acha que você mantém... se é que você teve, né? Você acha que você mantém aquela sensibilidade que é feminina? Dizem pra mim que sim. Alguns amigos falam pra mim que... Assim, às vezes eu tomo alguma atitude que as pessoas falam assim, é porque você nasceu e tal, né? Então, eu não tenho certeza. Porque o meu pai, por exemplo, eu acho que eu sou todo meu pai. Meu pai é todo coração. Meu pai não pode ver ninguém chorando. Meu pai é muito romântico com a minha mãe, sempre foi. Né? Eles têm um casamento aí de mais de 40 anos, então assim, sempre ele... dia do namorado, ele não esquece, dia que eles casaram, dia que eles noivaram, dia que tudo. Né? Então, meu pai sempre foi assim. E algumas pessoas, às vezes, falam isso pra mim. Meu marido não faz isso. Mas é porque você, né... Eu sempre escuto um elogio, na sequência vem isso. Que, é porque a sua sensibilidade... Eu não sei exatamente se é porque eu vivi ou se é porque eu sou assim, mas... Na verdade, a minha pergunta nem foi essa, porque eu acho que isso... Não, desculpa, foi essa, mas não foi a intenção. Sim. A minha intenção foi assim, não falar, você é um cara sensível porque você foi... Né? Você foi a sua irmã gêmea no passado, não é isso. Porque eu acho que isso não tem que acontecer também, né? Eu acho que até quem te conhece fala, puxa, você é um cara sensível, que bacana. Porque eu conheço muito homem sensível, muito homem, né? Sim, então, homem isso, e é sensível. Mas eu fiz a pergunta porque você falou do mergulho e de sentir essa coisa do mergulho do ar e não sei o quê, né? Sim. Isso é... Eu acho que mas eu acho que aí é uma coisa, uma realização, né? Eu acho que aí já entra numa realização pessoal, assim. Eu acho que... que é uma coisa que você não sentia antes, né? Exato. Porque ou eu tava de camiseta, ou tava de top, ou tava de regata, ou, né, ou de maiô, enfim. Tá. Não é nem por causa do peito, é por era pela roupa, por né? tudo. A vestimenta que você tinha que usar. Mas é pra tudo, ter essa assim, liberdade, é a sensação né? de tipo, eu sou quem eu quero ser, sabe? Então, é uma junção, são muitas emoções, São assim, muitas, durante o processo todo, né? Cada coisa que você descobre. A minha namorada mesmo fala pra mim, nossa, você tá muito... A gente foi ver umas fotos outro dia, ela, nossa, olha, 3 meses atrás você já tava diferente, né? Hoje você já tá diferente. Então, são muitas coisas. O meu corpo muda o tempo todo. Às vezes eu olho e falo, opa, isso aqui eu não tinha, isso aqui, né? Eu treino, vou na academia e, obviamente, o hormônio me ajuda. Entendi. Então, o meu treinador mesmo fala pra mim, você vai pegar corpo muito rápido, porque você já... Né, você parado, o seu corpo já está trabalhando por conta do hormônio. Entendi. Então, as mudanças são diárias, assim, de verdade. Mas eu sou, assim, essa parte, né, sensível de tudo. É isso, eu sou muito igual ao meu pai. Eu olho pro meu pai, eu queria muito ser... Eu acho que eu não sou nem o dedo mindinho dele, mas eu tenho muito orgulho do meu pai. Então... É assim que eu trato, né? A minha namorada tratava a minha ex, sempre tentando lembrar as datas todas e presentes e afins, e todo mundo fala, minhas amigas, você não pode dar um curso? Não, você não quer vender um curso em algum lugar para ensinar esses homens a fazer, né, tratar a gente e tal? Eu só dou risada, mas porque eu acho que a gente, né, não tem como fazer curso. Não, é da pessoa, é da pessoa. E eu sempre fui assim, com amigos. Meu primeiro filho primogênito, ele é muito assim. Ele tem essa sensibilidade e ele é também assim muito romântico. Pensa em umas coisas fora da caixa que homem geralmente nem lembra. E eu acho muito legal, legal, acho que, né? O meu irmão pede algumas dicas até pra mim. Ele fez aniversário de casamento outro dia e aí ele, me ajuda, o que eu faço? Aí lá fui eu comprar, ele tava trabalhando, não podia. Aí eu fui comprar a cesta, comprar queijo, comprar fruta para montar a cesta para ele e tal. Aí pedi ajuda para minha namorada, falei, tem umas coisas que eu não, né, ir lá comprar, beleza. Agora fazer esses frufruzinhos aí já não é muito para mim. Essa parte você me ajuda. Entendi. Então, mas eu gosto de surpresas, de
de romantismo. Mas eu acho que é legal, eu também vou falar de novo, mas sem a intenção de colocar daquela forma. Sim. De qualquer forma, você teve uma experiência feminina, né? Sim. E agora você é homem, então você conhece muito mais o universo feminino, então é muito mais fácil você agradar sua companheira. Mas posso falar, quando eu era casado com um rapaz, às vezes eu recebia, né, o romantismo dele, porque ele também, coitado, tadinho, era um homem romântico. Mas às vezes eu queria fazer, sabe? Eu não me conseguia me colocar naquele lugar de mulher, né? De receber. De receber, ele abria a porta do carro, tadinho. Eu queria abrir a porta do carro, sabe? Então, Entendi. Então Você era o homem da casa. Era uma briga você já era o homem da casa. Quase que uma briga de foice ali dentro. Entendi. Então, mas eu sempre fui. Mas não me via. Eu acho que pode ser isso. Quer dizer, eu nem sei também. Agora também, a gente vai falando e vai pensando, né? Mas pode ser que seja mesmo o que eu saiba, o que uma mulher deseja, mesmo sem saber que eu desejava de alguma forma. Enfim, Mas é só uma colocação sim, também. Não, imagina. A gente daqui refletindo. Sim. Não, tudo, eu também. Né, foi o que eu falei. Conforme eu vou falando, eu vou me escutando também e vou pensando, né? Porque tem coisas que eu não paro para pensar, eu só vou vivendo. Não sei o que está acontecendo. Você não fica anotando, né? Exato. E, Léo, a transição ele é um processo físico, mas também espiritual e emocional, né? Como você se cuidou internamente, assim, para sustentar tudo isso? Você teve... lógico, você já falou que fez terapia e tal, né? Mas como você situa o seu processo espiritual e psicológico? Então, eu fiz, né? Eu tenho uma terapeuta também muito maravilhosa, desde sempre, né? Ela tem uns 12 anos já que a gente está junto aí. E ela me acompanhou até quando eu comecei a ter dúvidas se eu queria fazer ou não. Era ela que estava ali do meu lado. Mas, espiritualmente, é até complicado, porque tudo que eu aprendi, né, dentro da igreja, eu não abandonei, assim, sabe? Eu continuo acreditando em Deus, eu sei que Ele cuida de mim o tempo todo, que se não fosse a graça dEle, eu não estava nem aqui, né? E o que acontece, eu até falo para minha mãe, eu falo, tá bom, quando ele voltar, eu pergunto para ele por que eu sou diferente, né? Já que as pessoas, né, estão falando, já que todo mundo fala que eu sou, então eu me apeguei muito em Deus, assim, né? E sempre. E eu só falava, Deus, eu sou assim, porque até antes era joelho no chão e Deus me muda, o Senhor pode fazer todas as coisas, e a Bíblia diz que o Senhor pode fazer um cego enxergar, então o que o Senhor não pode fazer comigo? Né? A Bíblia diz tudo isso aí, então faz alguma coisa. Então era essa a conversa, era essa a minha oração todos os dias, desde sempre. Até que chegou o momento que eu parei de lutar contra e falei, Deus, é o seguinte, isso que eu sinto, a Bíblia diz que Deus, você me conhece desde o ventre da minha mãe, que o Senhor sonhou comigo todos os dias, né, sabe, todos os dias até o dia da minha morte, então, vamos lá, resolve aí esse BO, porque né, o Senhor já sabia o que ia acontecer. Então, né, me apeguei a Deus e falei, então, se está acontecendo, se está dando certo, né, e sempre a cirurgia, a troca de nome, eu falava, Deus, se tiver um empecilho, um documento faltando, eu sei que é porque o Senhor não quer que eu faça isso. E aí acontecia o negócio. E eu trabalho muito com a paz. Se eu estou em paz é porque tá bom. Se eu sentir qualquer dúvida, eu paro na hora. Então eu sempre fiquei em paz em fazer as coisas. Então eu continuei. Hoje eu continuo frequentando uma igreja evangélica, que é uma igreja também que eu tive muita sorte de encontrar, assim, porque não é uma igreja específica, porque existe, né, uma lá em São Paulo que acolhe LGBTs e tal, a pastora... Não sabia, não. A pastora, ela é lésbica e tal, e né, você vai ter uma bandeira gigante. Mas eu fui, gostei e tal, mas não achei que... Falei, eu não preciso, né, ficar aqui. Não preciso ficar aqui. E também não era próximo à minha casa, então eu ficava meio fora de mão. E aí um amigo me convidou para ir na igreja dele. E aí quando eu cheguei lá, eu vi vários gays, E eu falei para ele, mas Michel, tá certo isso e tal? Aí ele falou, olha, aqui na nossa igreja, o nosso pastor, ele não fica olhando pro pecado de ninguém. Ele não é nem contra, nem a favor. Inclusive, tiveram algumas pessoas da igreja que falaram para ele, pastor, mas... Você vai deixar esse rapaz, porque tem um rapaz lá, um canta e o outro cuida das crianças. E eles são um casal. E aí ele falou, pastor, você vai deixar? Aí o pastor falou, por quê? Ele falou assim, porque eles são gays, eles estão em pecado. Aí o pastor falou, e o seu pecado? E o seu pecado que ninguém tá vendo? O dele tá todo mundo vendo. E o seu, que você não conta pra ninguém? Que só Deus que vê.
Então, né? E aí lá eu me senti muito acolhido e lá então lá eu sinto a presença de Deus, lá eu consigo orar, lá eu consigo conversar com Deus e não me sinto rejeitado como eu me sentia nos outros lugares. Então, sempre foi a mesma base. O que eu aprendi, eu não abandonei, né? Discordo de algumas coisas porque bate, né, comigo, mas eu entendo que algumas coisas foram colocadas até dos próprios homens e não do que Deus acha, enfim. E quando ele voltar, eu pergunto para ele. Quando a gente se encontrar, eu vou perguntar para ele. Se estava errado, paciência, eu fiz o meu melhor. Exato, né? E com certeza ele te enxerga como um filho, né? Sim. Então ele não... Da mesma forma que a minha mãe não abriu mão de mim. Amor de mãe, amor de pai, exatamente. Né? Não abre mão, né? Não enxerga isso, enxerga o filho, né? Exatamente. Que tá ali, né? O amor do filho que está ali, né? Que bacana, né? Eu acho que a fé ajuda muito, né? Ajuda muito nesse... Poxa, nem fale, né? Ô, Léo, que tipo de masculinidade você escolheu construir para você? Assim, como você quer ser visto como um homem? De que forma? Que modelo de homem? O modelo é meu pai. A minha mãe falava para mim que eu tinha que não importa com quem eu durmo, quem eu beijo, o que eu gosto, que eu tinha que ser um homem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que paga os impostos, uma pessoa que respeita os mais velhos, que, né, eu trabalho com o Leão Lobo, né? E a minha mãe, e antes de trabalhar com ele, a minha mãe falava, olha, vê se alguém fica falando do Leão Lobo, se é gay, se não é, com quem dorme, com quem sai. Porque ele é um profissional. Então, quando ele chega, ele faz o trabalho dele, ele entrega e vai embora para casa. Exato. Então, eu quero ser esse tipo de homem. Um homem de caráter, um homem que respeita a minha namorada, a minha esposa, que cuida dos meus pais, que respeita os meus pais, que ajuda os meus irmãos, seja do jeito que dá para ajudar. Eu quero ser amigo, fiel, escudeiro, sabe? Eu sou essa pessoa. Então, eu acho que o principal, assim, de tudo é o caráter, né? E a gente... Com certeza. Eu não tiro nada de ninguém tira o meu, né? A gente respeita. Eu quero ser esse homem romântico que todo mundo fala, né? Que as minhas amigas querem que eu ensine os maridos. Que legal. Quero ser visto, assim, como um homem sensível, né? Porque assim, até quando eu me separei, os meus amigos começaram, agora você vai sair, vai pegar todo mundo, vai não sei o quê. Aí eu olhava pra casa e dizia, Léo, você não é essa pessoa, né? Aí eu não sou. Então. E aí, quando eu comecei a me relacionar com a Ingrid, a minha mãe já falou, é homem mesmo. Tá um mês atrás, tava sofrendo por causa da outra, já tá tudo já no... Né? Então, e eu falava, gente, eu não sou essa pessoa, eu não vou sair ficando... E não é uma questão de ser homem ou não, porque o meu irmão também não é assim. O meu irmão, sempre que ele se relacionou, ele queria casar. Sim. Ele arrumava uma namorada, ficava 6 meses, 1 ano, ele queria casar. Porque ele falava que nasceu e casou, graças a Deus, uma vez só. Né? Tá casado até hoje, 15 anos, com a minha cunhada, tem a família dele. Então, eu também sou essa pessoa, né? Eu até tava no processo do divórcio, aí me falaram, ai, que pena que você separou. Eu falei, esse mundo tá perdido, o povo não tá mais pro casamento, não. Eu que tô errado, que quero casar, que acho que tudo tem jeito, que acho que tudo dá pra conversar, dá pra reverter. Mas o povo hoje em dia não tá assim, não. Deu ruim, eles já trocam e vão embora. Né? É verdade, mas você tá certo, você que tá certo, viu? Então, é esse tipo de homem que eu quero ser. Que bacana, parabéns, né? Por pensar assim, né? E me fala assim, o que você diria para alguém que esteja nos assistindo agora e que se reconhece na sua história mas ainda sente medo de começar a transição ou de tomar a decisão? O que você... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo. Não é fácil. Tem que ter coragem. São dias de altos e baixos. Né? Você acorda um dia com a certeza do que está fazendo, aí alguém fala uma palavra contrária, você já acha que está fazendo tudo errado. Mas a convicção está dentro da gente, porque só você olha no espelho, né? Você se escuta, você olha no espelho, você sente. Você sabe as suas lutas, exatamente. Né? Então, se tiver uma pessoa da família, um amigo, o pai, a mãe, um primo, um vizinho, alguém que te apoie, se apegue nessa pessoa. Né? E também na sua fé, seja ela qual for, seja qual religião você tiver, no que você acredita, né? Porque foi isso que me trouxe. Então, eu tive muito medo e eu fui com medo mesmo e falei, não, eu vou encarar e aconteça o que acontecer. Como a minha mãe diz, o ônus e o bônus das minhas decisões. Né? Você acha que você seguiu o seu coração? Segui.
Apesar de achar, às vezes, que o coração da gente é um pouquinho mentiroso, às vezes, né? Prega peça, né? Mas eu segui um pouco de intuição, um pouco de coração, um pouco do que eu sentia mesmo, de forma sem espiritualizar muito, assim, sabe? Sem colocar em coração e tal. Eu sou um pouco razão também. Qual é o seu signo? Capricórnio. Explica muita coisa, eu penso muito, né? E eu tinha um pastor que ele falava pra gente, calcula a torre antes de você começar a subir. Porque você tem que saber se você vai conseguir chegar lá no topo. Porque se você chegar até a metade e desistir... Então, eu calculo muito todos os passos que eu dou. Apesar de ser... Pra mim é um conflito muito grande, porque é muito coração, muito razão. Mas é mentira esse negócio de que o capricorniano tem coração de gelo, porque, não sei, esse negócio de ascendente, eu não sou muito bom em astrologia, mas deve ter alguma coisa aí desse algum outro signo que dá esse conflito. Mas eu sou muito racional para algumas coisas, então fui racionalizando, né, e dando os passos, então... Mas é importante, né, também, sim, né? Sim, porque se você levar tudo na emoção... eu com o pé no chão, né? Fazer cada coisa com o pé no chão e sabendo as consequências. Exato, né? aonde você está pisando, né? Aonde você vai pisar. Porque eu acho que quando a gente age muito na emoção... Eu acho que todos os extremos são ruins, né? Sim, muita emoção e muito razão. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio. E às vezes a gente consegue achar com terapia, com amigo, com conversas. Né? Isso aqui, para mim, hoje está sendo uma terapia. A gente legal. vai conversando e vai entendendo algumas coisas. Né? E eu queria só voltar, que a gente estava falando lá da testosterona, né? Você vai ter que tomar para o resto da vida. Se para de tomar... diminuir a dose, chega no momento que a dose fica assim, linear. Eu não cheguei nessa conversa com o meu médico. Já tem 2 anos que eu faço esse tratamento. Porque eu comecei 1 ano, eu fiz por conta. Porque você acha, você acha que o hormônio né? Entendi. No mercado aí. Mas eu não tinha... Eu tinha alguns efeitos. Era um pelo aqui, uma voz que engrossava ali e tal, mas não era o que eu queria. Até encontrar o doutor que está cuidando de mim agora. Ele não falou sobre tempo, mas eu sei que é para sempre. Porque se para de tomar, aí começa a voltar. Tá. Então, eu não sei quanto tempo. Eu aplico a minha, porque tem gente que aplica uma dosagem por semana, tem gente que a cada 15 dias. A minha é a cada 3 meses. Porque a minha vai liberando, não é uma paulada de uma vez. Então, ela vai de forma gradativa. Né? Então... Eu acredito que vai ficar assim para sempre. E a gente tem que acompanhar os exames, porque tudo isso metaboliza no fígado. Então, ele pede meus exames a cada 6 meses. Melhora isso, melhora aquilo. A bebida alcoólica também não pode exagerar muito. Tem que... Né? Então, é uma coisa que você escolhe e tem que assumir as consequências todas elas. Tem que fazer... Fácil não é mesmo, não, em jeito nenhum. Léo, se você pudesse voltar no tempo e falar com o Léo de 12 anos... 10, 12 anos, né? O que ele precisava ouvir? Confia. Vai dar certo. Confia e vai dar certo. Vai demorar, pode doer, mas vai passar. A gente não morre disso. Outro dia, agora as pessoas estão com esse negócio de inteligência artificial, né? Fazendo foto do eu, né, da pessoa agora. E eu fiz uma minha, abraçado com a minha irmã gêmea, né? Eu mostrei pra minha mãe, todo mundo ficou emocionado e tal, mas eu olhava pra foto e eu acabei nem postando. Pensei em postar, mas eu fiquei pensando na legenda e era mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, vim aqui só dizer que vai dar certo. Que legal. Né? Vai dar tudo certo. Arrepia. Se eu pudesse dizer isso pra minha irmã gêmea, eu falaria, calma, uma coisa de cada vez, vai no seu tempo que vai dar certo. Que vai dar certo. E me fala, já, né, que você abriu, né, a história da irmã gêmea, né? Quando você pensa nela morta? Você pensa nela já? Essa irmã morreu mesmo? Essa versão está lá enterrada? Eu brinco, né? Falo morta, eu brinco. Pesada, né? Não, mas eu até brinco às vezes. Eu falo, quando alguém fala alguma coisa, eu falo, minha irmã gêmea, aquela que morreu. Aquela que morreu. Mas eu não parei para pensar. Na verdade, morreu, né? De certa forma, ela morreu, porque não existe nem registro mais dela de nascimento. Se você for no cartório, não existe mais. Não tem, ninguém vai achar, né? Então, mas assim, eu não... até no Instagram, assim, sabe? Eu tenho algumas fotos lá, eu não lógico que um rostinho completamente diferente, né? Tem gente que apaga tudo, fica sem nada. Eu tenho amigos que não tem nada, você nem desconfia. Mas eu não...
Então, assim, ela existiu. E ela precisou existir para eu chegar onde eu cheguei. Agora, Senão eu não ia verdade. chegar. Então, foi a força dela, inclusive, né? Ela teve que ser forte pro Léo ser forte também. Porque Pra senão você nascer, né, Léo? Exato. A coragem foi da minha irmã gêmea, não foi minha. Não foi isso. Isso mesmo. Ela teve que me dar um bacana. empurrão, porque senão não ia acontecer. Então, nunca parei para pensar exatamente onde ela tá. Eu acho que ainda tem muito aqui dentro, né? De pensar. Porque eu mudei. Foi a carcaça que mudou, né? O meu irmão fala isso, meu irmão fala, mudou a carcaça, porque você continua pensando as mesmas coisas que você pensava, você continua seus valores sentindo continuam os meus valores. Exatamente. Você não mudou nada, exatamente. Né? Só ficou mais brabo, mas... mais nervosinho. Eventualmente, né? Mas eu tô tomando floral para ficar calminho. Legal. Ô, Léo, para fechar, porque o nosso tempo já foi, né? Parece mentira. Assim, para fechar mesmo, o que é para você hoje viver livre de verdade, viver a sua história que você sempre sonhou? É uma realização, né? Liberdade, eu acho que é um dos valores que a gente não pode abrir mão, né? De nada, assim, do que você gosta, do que você faz, do que você trabalha, qualquer coisa que diz respeito à sua liberdade de escolha, né? E para mim é a minha realização pessoal. Eu já trabalho mais feliz, eu sou realizado profissionalmente, né? Em tudo, todas as áreas da minha vida. Acho que quando você se retrai e tem alguma coisa fora do lugar dentro de você, tudo fica ruim. As pessoas são ruins, o trabalho é ruim, a vida é ruim, o dia tá ruim. Então, para mim, foi a minha realização. E aí eu comecei a me realizar em todas as outras áreas da minha vida. E aí foi ficando... Tem problema? Tem, como todo mundo. Bom, Mas... ninguém tá livre exatamente. disso, né? Mas você hoje... É só gratidão? Se sente grato? Sim, todos os dias. Eu tenho uma tatuagem escrito gratidão, porque eu lembro de ser grato todos os dias, até pelos perrengues que a gente passa, por tudo. Eu tento levar dessa forma. Eu tenho muitos motivos para ter tido traumas, muitas coisas para ter gatilhos, mas eu deletei isso da minha vida com muita terapia. Deixei para lá o que foi. E daqui para frente, e grato por tudo que eu passei, o que eu vou passar e o que está acontecendo hoje. Bacana. Obrigada, Léo. Queria agradecer muito a tua presença. E, assim, a gente pode divulgar o seu perfil, o seu @ no Instagram, o pessoal pode seguir, porque essa conversa pode também abrir muita oportunidade para pessoas que estejam também vivendo, né, o que a tua irmã gêmea viveu lá atrás e que, de repente, não tenham coragem ou queiram conversar com você, de repente, para trocar ideia, ter sugestões do que possa fazer, né? E é importante, né? Porque a gente é um veículo de utilidade pública e pode alcançar muitas pessoas. E eu posso fazer isso porque, na minha vez, ninguém me ajudou, sabe? Assim, eu fui descobrindo sozinho, porque foi tudo muito novo e eu não tinha para onde correr. Então, quando a gente tem alguém para facilitar o caminho, é importante. É bem importante fazer parte da rede de apoio, né? Legal. Obrigada de novo. Imagina. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, a gente acabou de conversar com o Léo, uma super história emocionante, de coragem, né? De desafio, de coragem e de realização, né? E se você quiser entrar em contato com ele, então vai aparecer aqui o contato dele, você pode segui-lo e conversar com ele, enfim, mandar a sua pergunta, a sua sugestão. E você também pode divulgar também o link do nosso podcast pode mandar para aquele teu amigo, compartilhar o conteúdo, né, para aquele teu amigo, a tua amiga que esteja precisando, né, ouvir um pouco daquilo que a gente refletiu aqui nesse programa. Deixa o seu like também, né, se inscreva no canal do Diário, da TV Diário, porque isso ajuda a gente a ter relevância e a gente vai ser distribuído para mais pessoas, cada vez mais a gente vai crescendo, todo mundo junto. Falou? Então, até o próximo Giramundo, eu te encontro depois. Até lá.